Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Gabi Thomas, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje eu quero começar a falar com vocês sobre relacionamentos saudáveis. Eba, que maravilha, não é gente? Porque existe isso lá fora. Eu sei que a gente já sofreu pra caramba com relacionamentos horrorosos, mas existe saída. E essa saída tá na nossa consciência, como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas, como a gente interpreta o que as pessoas estão fazendo e como a gente reage a tudo isso. Principalmente porque quando a gente passou por um trauma com uma pessoa abusiva, é muito difícil de a gente começar a confiar nas pessoas de novo para conseguir um relacionamento saudável, porque a gente não sabe se a pessoa vai ser uma pessoa legal de novo, a gente não quer quebrar a cara de novo, a gente não quer ser feita de idiota de novo, não é? E ao mesmo tempo a gente não quer ser uma pessoa fria com os outros, porque a gente se tornou uma pessoa mais consciente do que a gente estava passando antes. Não queremos mais fazer papel de idiota, não é mesmo? Então a gente acaba ficando mais fechado para o mundo e vendo o mundo com outras lentes, com lentes negativas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos começar? Pessoal, seria muito esquisito se a gente não tivesse medo nenhum de se envolver de novo, né? Vamos falar sério. Se algum de vocês passou por um trauma, algum abuso emocional, mental, físico, o que for, psicológico, e sair no outro relacionamento seguinte cantando e dançando, aí sim que deve ter alguma coisa errada com você, né? Mas se a gente passou por um trauma, é muito mais difícil a gente acabar confiando nas pessoas. E eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, que eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha, porque acho que vai ser uma abertura bem legal sobre o que eu vou falar agora também. Então, se você quiser voltar lá depois para ver esse vídeo, eu acho que vai ser bem legal o complemento desse vídeo que eu tô fazendo agora. Primeira coisa que a gente precisa pensar, que tudo que a gente passou na vida aconteceu para a gente, não aconteceu com a gente. Quando a gente começa a transformar a visão que a gente vê das coisas do nosso próprio passado e começa a ter compaixão pela gente mesmo, a nossa visão do mundo começa a mudar. Quando a gente sente perdão pelas pessoas, pelo que elas fizeram pela gente, é já um passo muito grande que a gente consegue dar. E até a gente conseguir isso, até a gente entender esse perdão, até a gente conseguir se perdoar, isso demora tempo. E muitas vezes a gente acaba errando porque a gente se sente sozinho depois que o relacionamento acabou. E principalmente quando a gente empata, a gente quer dar esse amor. A gente tem tanto amor pra dar que fica difícil guardar tudo dentro da gente. De repente a gente pensa, nossa, agora eu posso dar esse amor pra alguém. Então a gente, às vezes, entra em outro relacionamento pra continuar se dando, se doando. E também porque estamos vazios. Eu mesma, quando o meu relacionamento com meu ex-marido terminou, eu me lembro, gente, esvaziada, como se eu estivesse dando amor e tudo indo pelo ralo. Eu me sentia dessa forma e não sentia amada de forma alguma. Eu estava desesperada a ser amada, porque o ser humano, gente, a gente procura amor, não é? A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer ser querido, não é? E quando a gente passa tempos e anos da nossa vida sem esse amor, e muito pelo contrário, só dando da gente, só dando energia, só dando amor e recebendo patada em troca, é muito dolorido. E se a gente se vê fora de um relacionamento, de repente, e vê, nossa, agora eu tenho a oportunidade de ser amado, é óbvio que a gente vai querer sair por aí e começar a namorar. Isso tem explicação. Né? Porque a gente, principalmente alguém que foi abusado, a gente tá sentindo aquele vazio dentro da gente. E aquele vazio dói mesmo. Então, quando a gente vê a oportunidade, alguma coisa acende dentro da gente e a gente quer mesmo sair por aí, procurar alguém que queira nos amar. Mas esse que é o grande erro. Porque quando a gente sai de um trauma, tudo bem a gente tá esvaziado, mas a gente primeiro precisa preencher aquele buraco com a gente. Porque a gente se doou, lembra? A gente se doou por anos da nossa vida, dando. A gente se deu da gente mesmo. Então, primeiro a gente precisa se devolver aquele amor.
que a gente tirou da gente mesmo para dar. Para daí ver se alguém vai conseguir transbordar o nosso copo. Mas o nosso copo precisa primeiro estar cheio. Senão a gente só vai se ferrar. E como é que a gente consegue preencher esse copo? Como é que a gente vai voltar a se amar se a gente se odeia muitas vezes? Como é que a gente vai voltar a se amar se a gente tem vergonha da gente mesmo? A gente tem vergonha do que a gente já passou na vida? A gente tem vergonha de ter sido humilhada e mentida, de se sentir um idiota? É aí mesmo, gente, que a gente precisa se amar, porque a gente se sente idiota. A gente se acha tudo isso, a gente se sente humilhada pela gente mesma, a gente se sente envergonhada da gente mesmo. A gente não tem nem forças e coragem de contar a nossa história para outras pessoas, muitas vezes até para amigos próximos. Eu mesma, gente, muitos dos meus amigos acabaram sabendo da minha história com esses vídeos, eles nunca nem sabiam antes. Amigos próximos meus. Como é que a gente vai perdoar alguém se a gente não se perdoa? E para conhecer outra pessoa e para ter superado tudo que a gente sente, primeiro a gente tem que ter se perdoado e ter perdoado a pessoa que magoou a gente. E perdão não significa esquecer, amnésia. Então, como é que a gente vai perdoar outra pessoa? E daí você me pergunta, mas por que eu preciso perdoar aquela pessoa se a pessoa só me fez mal? Essa pessoa fez eu perder anos da minha vida. Por que agora eu tenho que perdoar essa pessoa? Ela que vá pro inferno, ela que vai se ferrar. Eu sei, dá vontade mesmo de mudar tudo pra PQP, mas o que a gente tem que pensar, gente, todos os nossos sentimentos vêm de pensamentos. E é por isso que a gente precisa perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, porque cada vez que você for pensar numa situação, ou cada vez que você for passar pelaquela mesma situação de antes, vai vir um pensamento negativo, então vai vir um sentimento negativo junto com isso. Entendeu? Então imagina você tá com uma outra pessoa e a pessoa tá toda feliz e te fala: ai, vamos lá, tem uma surpresa para fazer para você. Então você tá toda feliz ou todo feliz, se você for homem, e segue a pessoa que vai te fazer uma surpresa. E a surpresa é, a pessoa te leva num parque que a mesma pessoa abusiva, o seu ex ou sua ex, te levou antigamente e te falou um monte, vocês acabaram brigando, foi uma... Imagina só. Então você vai querer agradar o seu novo namorado ou a sua nova namorada, porque a pessoa tá te fazendo uma surpresa, e ao mesmo tempo você vai estar lutando contra os sentimentos ruins de um outro relacionamento que você passou. Não é uma coisa horrível? Então você vai ter que esconder, vai ter que enterrar todos aqueles sentimentos, você vai ficar todo vermelho, você vai ficar, a pessoa vai começar a agir diferente, talvez, né? Ofegante, novo namorado ou nova namorada, não vai entender absolutamente nada. Daí vai achar que você... Por que você tá agindo dessa forma? Foi uma surpresa. Se você não gostou, e você vai fazer o quê? Ou você vai mentir, porque você não vai querer que a pessoa saiba o que aconteceu, ou então você vai falar pra pessoa, e é muita informação pra você dar pra uma pessoa que é um novo namorado ou nova namorada, informação de um outro relacionamento super abusivo, ou que nem tenha sido super abusivo, mas um relacionamento ruim. Pra que dar informação de relacionamento que não deu certo pra uma pessoa num novo relacionamento que tá tentando te fazer bem naquela mesma hora? Não faz sentido. E é por isso, gente, que a gente precisa perdoar. Por isso que eu falo, quando a gente perdoa alguém, a gente se faz bem. E esse é um motivo de a gente se fazer bem. Porque cada vez que você for pensar em situações diferentes, em coisas diferentes, o sentimento não vai ser esse sentimento ruim. Porque você vai ter perdoado aquela pessoa. E como é que a gente vai perdoar essa pessoa? Daí você pergunta, né? Pra gente perdoar essa pessoa, pode ser difícil, pode levar um tempo. E é por isso mesmo que às vezes vocês me perguntam: mas Gabi, quanto tempo demora pra eu me recuperar? Não dá pra saber. Isso vai depender de quanto tempo você vai conseguir se recuperar, de quanto tempo vai demorar pra você conseguir perdoar a pessoa que te machucou, perdoar a situação, se perdoar e conseguir se recuperar emocionalmente, ter força de novo, ter confiança em si novamente pra você voltar a querer namorar. Porque se você voltar sem se perdoar, se você voltar a namorar sem perdoar a pessoa, sem perdoar os anos
que você passou sendo abusado e tudo isso, você vai acabar sofrendo de novo. Porque cada situação que lembrar aquele outro relacionamento vai fazer você sofrer. Porque cada pensamento leva você a ter um sentimento. E é por isso que isso é muito individual de pessoa para pessoa. Pra mim demorou um tempão pra eu conseguir me recuperar emocionalmente e sentir forças pra voltar a namorar. E eu tava angustiada, vou falar sério. Quando eu acabei de terminar o meu casamento, olha só, eu tinha acabado de terminar um casamento abusivo. E logo em seguida que eu me separei, eu não tinha nem me divorciado, eu já queria que alguém me amasse, porque eu tava tão vazia de amor. Eu tava necessitando tanto ser amada. Então eu acabei começando a namorar com uma pessoa que me machucou pra caramba. E daí me fez me duvidar ainda mais. Comecei a me desconfiar de mim mesma, desconfiar na minha capacidade de tomar decisões. Porque aí no final é isso, a gente acaba tendo medo porque a gente não confia na gente mesmo. Porque se a gente tiver autoconfiança, a gente não vai ter medo de se envolver de novo, porque a gente vai confiar na nossa própria capacidade de tomar uma decisão certa. No final das contas é isso, não é? Porque quando a gente sente essa insegurança de voltar a namorar, a realidade é essa, a gente tá inseguro da gente mesmo, a gente tá inseguro da nossa capacidade de tomar uma decisão certa. Que a gente perdeu durante o relacionamento, porque as pessoas abusivas tiraram isso da gente. Isso é uma das coisas que eles tiraram. Foi isso, a nossa autoestima. O jeito de a gente conseguir perdoar as pessoas que nos fizeram mal é pelo caminho da compaixão. Então a gente tem que pensar nas pessoas abusivas, todas as coisas erradas, porque a gente é muito bom nisso, gente. A gente já se colocou no lugar dessas pessoas 1 zilhão de vezes durante o relacionamento. Quantas milhões de desculpas a gente já não deu pra eles pra continuar com eles, certo? Então, pra gente sentir perdão por essa pessoa, pra gente conseguir perdoar, a gente precisa fazer a mesma coisa, mas olhando de uma outra perspectiva. Então agora vocês não estão mais juntos, você sabe por quê, você continua sabendo por quê e não querendo voltar pro relacionamento, mas agora precisa dar uma desculpa pra essa pessoa, pra você conseguir perdoá-la, tendo compaixão por ela. Então pensa nessa pessoa abusiva e fala, meu, é uma pessoa narcisista, né? Se for uma pessoa narcisista na sua vida. E você pensa, ele nunca vai ser feliz, ele nunca vai conseguir ser amado, ele vai viver na mentira pro resto da vida. Então pra que eu vou gastar a minha própria energia pensando em coisas negativas sempre que eu pensar nessa pessoa? Então a gente tem que dar desculpa pra gente conseguir perdoá-la. Então pensa, sabe, essa pessoa deve ter tido um relacionamento horroroso na infância, o que deve ter tido mesmo. Essa pessoa nunca foi feliz, nunca vai ser feliz na vida. Que pena que essa pessoa é assim. E o que aconteceu na sua vida, aconteceu. A gente não consegue mais mudar. O que aconteceu na nossa vida, aconteceu. E aconteceu para a gente, não aconteceu com a gente. Aconteceu para a gente por quê? Porque a gente consegue tirar uma coisa boa disso agora. Se a gente pensar que aconteceu com a gente ia falar, meu, aconteceu isso comigo, blá 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 blá, sabe? Nunca vou querer perdoar essa pessoa, é um idiota, blá, blá, blá. Mas a gente fala, meu, isso aconteceu pra mim, pra eu conseguir tirar uma coisa boa disso. E você pensa em você agora e pensa em você no passado. Você não virou uma pessoa melhor agora que você tá conseguindo se fortalecer, você já passou por tudo que você passou, tanta coisa ruim você já passou e conseguiu superar. Mas se você não tivesse passado por isso, você não seria uma pessoa mais forte agora pra você e pra outras pessoas também. Gente, nada acontece por acaso e Deus não dá pra gente que a gente não consegue aguentar. Então, perdoa essa pessoa. E não significa que você precisa voltar a falar com essa pessoa perdoando. Perdoar, gente, não significa voltar a falar com a pessoa e não significa esquecer tudo que a pessoa fez pra você. Significa apenas mudar os sentimentos que você tem quando pensar nessa pessoa. Porque daí, se o seu novo namorado te levar naquele parque, você vai pensar, na hora você vai pensar na pessoa, no seu ex, mas os sentimentos de perdão vão vir à tona. E não são sentimentos ruins. Perdoar é uma coisa assim, que a gente sente bem. O nosso coração se enche quando a gente perdoa alguém. Então a gente vai acabar se sentindo melhor ainda
sabendo que a gente superou uma coisa horrível com alguém que nos fez mal e que a gente conseguiu perdoar essa pessoa. Então a gente vai conseguir se sentir muito mais forte. E se a gente não tivesse perdoado, a gente ia se sentir muito mais fraco, fora do controle. E você vê? Então, se você não perdoa, o seu relacionamento com a nova pessoa pode ir para os buracos naquela mesma hora. E se você perdoou, o relacionamento com a nova pessoa pode se fortalecer. Então você vai estar mais seguro de si, no controle da situação, no controle dos seus próprios sentimentos. Então esse é um jeito de a gente começar a encher o nosso próprio copo. O primeiro passo é perdoar a pessoa que nos fez mal. E a gente vai se falando, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.